Olá, meus carinhos, como estás? Eu espero que vocês estejam muito bem e eu estou aqui super empolgada para esse nosso aulão, último aulão de língua portuguesa. E, de coração, acredito que foi uma boa contribuição, tá bom? Então, fiquem atentos, vamos às nossas últimas pontuações sobre as questões. E é isso, eu espero que vocês estejam treinando em casa, eu espero que vocês estejam praticando leitura e também as questões, porque serão expostos a avaliações externas, né? Terceiro ano também, tá bem aí o Enem de vocês, então, estudo nunca será pouco, né? Então, sempre estudar, se dedicar, e é isso. Vamos lá para a tela para a gente ver o que tem de bom hoje, para a gente finalizar esse nosso ciclo de aulão 2025, SAEB e SAERO. Decolando para o futuro, professora Suzana. Vamos lá, língua portuguesa. Olha aí esses textinhos, mais uma vez, texto 1, texto 2, como a gente vem sempre trabalhando aqui. Vamos ver se é literário ou não. Só em olhar a gente já imagina, né? Dom Quixote, Dom Quixote de la Mancha, Dom Quixote de la Mancha. E a gente vai ler esse primeiro texto sabendo que tem outro e depois a questão, tá? Vamos para a leitura do primeiro parágrafo. Numa aldeia da Mancha, de cujo nome não quero me lembrar, não faz muito tempo, vivia um fidalgo. Um pontinho ali indica o quê? Que embaixo tem informação sobre esse termo. Deve-se saber, então, que o aludido fidalgo, nos momentos em que estava ocioso, que constituía a maior parte do ano, deu para ler livros de cavalaria com tanta paixão e prazer que esqueceu quase por completo o exercício da caça e até mesmo a admiração de seus bens. E aí, mais uma vez, marcadores de continuação do texto. Enfim, acabado seu juízo, segundo parágrafo, acabado seu juízo, foi dar no mais estranho pensamento. Aí, qual é o pensamento? Os dois pontos indicando a afirmação. Parece-lhe conveniente e necessário tanto para o engrandecimento de sua honra, como para o proveito de sua pátria, se fazer cavaleiro andante e ir pelo mundo com suas armas e cavalo em busca de aventuras e para se exercitar em tudo aquilo que havia lido que os cavaleiros andantes se exercitavam, desfazendo todo tipo de afrontas e se pondo em situações e perigos pelos quais, superando-os, ganhasse nome eterno e fama. Então, quem não sabe sobre Dom Quixote de la Mancha, é uma obra, vem aqui comigo fazer uma introduçãozinha rápida. Gente, quando é um texto aqui, uma literatura, um texto literário, vem aqui comigo para a gente falar um pouquinho de Dom Quixote de la Mancha. Essa questão traz a intertextualidade. É um texto falando sobre outra obra literária. Quando você lê o título, você já vai captar essa mensagem. Dom Quixote, é porque eu quero falar espanhol e português. Dom Quixote de la Mancha, Dom Quixote de la Mancha, que é onde ele é, né? De onde a personagem é. O que acontece? Ele lia bastante, ele já era um senhor, e ele lia bastante obras de cavalaria, que trazia o quê? Esses heróis, né, que viviam para defender seus ideais, as suas amadas. Então ele leu tanto que ele achou de bom tom, como diz o texto, tornar-se um cavalheiro, né? Então, aqui existe a intertextualidade, quando um texto faz referência a outra leitura. E vocês, como leitores, como estudantes de literatura, também vocês conseguem fazer essa referência, né? Poderia ser outra obra, um texto falando de outra obra. Se você já tem o conhecimento do que foi, né, escrito, desse romance escrito por Cervantes, você facilita muito a sua leitura. E por mais que você não tenha lido o romance, se você consegue fazer essa conexão, vai ficar mais fácil a leitura, tá bom? Então vamos lá para o texto. Terceiro parágrafo. E a primeira coisa que fez foi limpar, porque aqui chegou e disse que ele achou de bom tom, né? Superar as dificuldades, virar cavalheiro.
E a primeira coisa que fez foi limpar uma armadura que tinha sido de seus bisavós, que, tomada de ferrugem e cheia de mofo, havia longos séculos estava atirada e esquecida num canto. Em seguida foi ver o pangaré. Pangaré que é o quê? O cavalo ali, né? Passou 4 dias imaginando o nome que lhe daria. Assim, depois de muitos nomes que criou, apagou e trocou, sobrepôs, desfez e tornou a fazer em sua memória e imaginação. Finalmente veio a chamá-lo de Rocinante. Nome, em sua opinião, superior, sonoro e significativo. Batizado o cavalo com tanto acerto, quis dar um nome a si mesmo e nesse pensamento gastou mais 8 dias. Olha, né, as ideias. No fim, veio a se chamar Dom Quixote, Dom Quixote. E aqui, o que a gente tem de informação? Já lemos o título, vocabulário, fidalgo, indivíduo com título de nobreza. Miguel de Cervantes, Dom Quixote de La Mancha, e aqui está, né? Na verdade, esse texto, olha aqui a interpretação que eu estava fazendo. Eu achei que esse texto era um texto comentado do Dom Quixote, mas é um próprio trecho do Dom Quixote, né? Por quê? Porque aqui está dizendo o nome do livro, Dom Quixote de La Mancha, Miguel de Cervantes. E eu li, tá? Detalhe, eu li em espanhol. Agora vamos, esse aqui que não é. Esse daqui, vamos ler, por isso que é importante, vamos ler o título. O qual Dom Quixote você é? E Dom Quixote, com o tempo, como trouxe essa ideia de um homem que era idealista, que viveu essa fantasia, que os dragões dele eram moinhos de vento, né? Tem até uma música do Engenheiros que fala, tudo bem, até pode ser que os dragões sejam moinhos de vento, remetendo aqui à loucura do Dom Quixote, de viver esse ideal, né? De se tornar um cavaleiro. E uma loucura, né? Foi uma criação imaginária dele. Então, o quão Dom Quixote você é? Quando você já tem essa informação sobre Dom Quixote, esse título cria, né, ganha mais sentido, fica mais encorpado. E vamos para as informações. Juninho Gomes, o quão Dom Quixote você é, 2019, disponível, aí aqui sim está. E fragmento, né? Outra coisa, adaptado a fins didáticos. Professor, isso aqui vai ser cobrado, essas informações? Não, é só para você ser um leitor que consegue pegar toda a ideia completa do texto, tá certo? Então vamos lá. O quão Dom Quixote você é? Oi, posso te fazer uma pergunta? Se você tivesse que se descrever como um personagem da ficção, qual seria e por quê? Uma vez me fizeram esse questionamento em um processo seletivo e fiquei pensando se escolheria o Batman por ser aquele que gosta de descobrir a razão das coisas acontecerem. Também pensei que poderia ser como Daenerys Targaryen, das Crônicas de Gelo e Fogo, que é persistente, brava e corajosa para enfrentar tudo e todos. Ó, mais uma vez a intertextualidade, aqui ó, a literatura, o texto trazendo outros textos literários, né? Outros personagens de outras obras, Batman e aqui Crônicas de Gelo, o que, né, viciou muita gente. Mas, seguindo a leitura, então, também pensei em ser como Daenerys Targaryen, das obras das Crônicas de Gelo e Fogo, que é persistente, brava e corajosa para enfrentar tudo e todos. Mas a verdade é que não sou nada bom em artes marciais, por isso escolhi o bom e velho Dom Quixote. Dom Quixote de La Mancha é um livro escrito por Miguel de Cervantes, lançado no ano de 1605 e é, até hoje, reconhecido como um dos melhores livros de todos os tempos. Então, gente, fica uma sugestão de leitura, tá? O resumo da história é praticamente esse. Um senhor de idade leu livros demais e saiu por aí montado num pangaré. Mas esse homem tem muito a nos ensinar. O engenhoso fidalgo propôs a viver algo que ele amava. Após ler tantas histórias de cavaleiros e seus atos heróicos, o senhor de certa idade queria viver as suas próprias aventuras. Ele tinha um plano bem simples para falar a verdade, sair pelo mundo e ajudar os que necessitavam. Ele queria ser o símbolo de honra que traria justiça aos injustiçados e por gerações e gerações seus feitos seriam lembrados. Aí a gente volta para o título, né?
o quão Dom Quixote você é. Essa pessoa, que foi que ela fez? Na entrevista de trabalho, contextualizando, foi perguntado qual personagem ela seria e ela pensou na Dom Quixote de La Mancha, desconsiderou outros personagens por conta das qualidades de Dom Quixote. Lido uma vez, vamos para a questão. Aqui a gente vai trabalhar o descritor 20, que é reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos. Do descritor 20 eu tenho quase certeza que vai cair, tá? Então vamos lá. Uma informação comum aos textos 1 e 2. Aí a gente vai ler novamente o texto 1, vocês farão essa leitura, Dom Quixote de La Mancha, os trechos da obra mesmo, né, que traz essa introdução do personagem, e aqui o texto 2, o quão Dom Quixote você é. Então, o que tem de comum? A armadura tomada de ferrugem? B. A personagem Daenerys? Não sei se eu falei certo, mas eu amava, viu? Era o Game of Thrones. C. A prática de artes marciais? Gente, essa questão estava dada. D. O fidalgo Dom Quixote. E. O nome do cavalo de Dom Quixote. No segundo texto, por exemplo, nem falou lá do Rocinante. Então, gabarito, letra D. Perfeito. Mais uma questão usando como suporte o texto 1 e 2. Aqui o descritor será estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentar. O D2 está dentro do bloco que fala sobre coesão e coerência. Quando a gente fala do bloco que traz as palavras que vão trazer o sentido vão trabalhar a coesão e a coerência do texto, geralmente vem esses pronomes e a referenciação, né, desse D8. Como assim, professor? Geralmente, mas é como eu falei para vocês, dá para trabalhar esses descritores de várias formas. A referência, tal termo, tal pronome, está fazendo referência a quais palavras? Por quê? Porque tá coerente, tá deixando o texto mais coeso, essa opção, né, essa escrita aqui, no lugar de ficar repetindo termos, eu uso os pronomes. Então, assim, eu preciso reconhecer a quais termos ou a qual termo o pronome está fazendo referência, tá certo? Então, vamos lá ler. O que diz a questão? No texto 1, então eu vou ler o texto 1 e o texto 2? Não, vou ler só o texto 1. Superando, aí traz o trecho, tá? Superando-os, ganhasse nome eterno e fama. Parágrafo 3. Professora, estou com tempo corrido, vou ler desde o parágrafo 1. Vamos lá. Não, você vai direitinho onde ele quer que você, né, leia para ficar melhor para você. Aí você vai e vamos lá. Parece, qual é o parágrafo? Uau! Calma-te. Parágrafo 3. Porque o que acontece? Às vezes, quando a gente traz para cá, como mexe, né? Aí pode ser que o parágrafo não seja exatamente o 3, mas vamos ver. A questão, seguramente, lá no dia vai estar certinho. Dom Quixote de La Mancha é um livro escrito por Miguel de Cervantes. Não, professora, texto 1. E a primeira coisa que fez foi limpar uma armadura que tinha sido de seus bisavós, que, tomada de ferrugem, cheio de mofo, havia longos séculos estava atirada e esquecida num canto. Em seguida foi ver o Pangaré. Passou 4 dias imaginando que nome lhe daria. Assim, depois de muitos nomes que criou, apagou e trocou, sobrepôs, desfez e tornou a fazer em sua memória e imaginação, finalmente veio o chamado de Rocinante. Nome, em sua opinião, superior, sonoro e significativo. Batizado o cavalo com tanto acervo, quis dar um nome a si mesmo e nesse pensamento gastou mais 8 dias. No fim, veio a se chamar Dom Quixote. Ó, é como eu falei, né? Os trechos eles foram mudando. Mas aí, como é uma questão do slide mesmo, né, para colocar, vamos procurar aqui os termos. Aí eu venho. Parecer-lhe conveniente, necessário, enfim, acabou o seu juízo, foi
foi dar no mais estranho pensamento. Pareceu-lhe conveniente e necessário tanto para o engrandecimento de sua honra, como para o proveitoso de sua pátria, se fazer cavaleiro andante e ir pelo mundo com suas armas e cavalo em busca de aventuras, e para se exercitar em tudo aquilo que havia lido, que os cavaleiros andantes se exercitavam, desfazendo todo tipo de afrontas e se pondo em situações de perigo pelos quais, superando-os, ganhasse nome eterno e fama. Vem cá, deixa eu botar a canetinha para eu marcar onde eu li. Ó, então ficou bem aqui. Desfazer todo afronta, tal. O que eu vou fazer? Eu vou ler até o marcador inicial, sabe? Para ficar o raciocínio mais completo. Então, se ele está falando do pensamento, eu vou ler o pensamento completo para chegar ao referente do os. Calma aí, não precisa ter medo nem pressa. Vamos lá de novo. Parece-lhe conveniente, necessário tanto para o engrandecimento de sua honra como para o proveito de sua pátria, se fazer cavaleiro andante e ir pelo mundo com armas e cavalos em busca de aventuras, e para se exercitar em tudo aquilo que havia lido que os cavaleiros andantes se exercitavam, desfazendo todo tipo de afrontas e se pondo em situações de perigo, pelos quais, superando-os. Então, o que ele tem que superar aqui? Situações e perigos, né? Lê de novo. Desfazendo todo tipo de afrontas e se pondo em situações e perigos pelos quais, superando-os, ganhasse nome eterno e fama. Quando ele vem para a questão e fala superando-os, está vendo que está em negrito? O termo em destaque se refere a quem? O que tem que ser superado? Superando os armas e cavalos? Superando bisavós? Superando cavaleiros andantes? Superando séculos? Superando situações e perigos? Quando vem com essa leitura com a professora, fica mais fácil, né? Por quê? Porque a gente foi lá, foi no trecho e viu como é que funcionou a referenciação. Gente, não dá para resolver esse tipo de questão se você não faz exatamente isso, que às vezes até leva um tempinho. Mas no caso desse tempinho que a gente levou, foi por conta da edição, né? Foi para baixo. Mas aí a gente tem que... Vai direitinho. Se está te dando o parágrafo, está te dando o texto, você vai e lê completo. Professora, então eu poderia ler só a frasezinha curta? Não, você tem que pegar a mensagem toda para não cair em nenhum erro. Tem gente que só de olhar superando-os... o que eu entendi no texto que ele está superando? Os bisavós, quando falam... Não, tá? Você tem que ir no texto e procurar a referência. Os aqui está fazendo referência a situações e perigo. Beleza? Então vamos para a próxima? Seguindo, meus carinhos, distinguir um fato da opinião relativa a este fato. Aqui está pedindo o descritor 14. No texto 2, há uma opinião no trecho. Aqui, beleza, já leu o texto 2 vezes, só que basta você ler as alternativas. Em qual dessas alternativas está o marcador de opinião? Vamos lá, vamos ler e vamos... Qual é o marcador de opinião? Um adjetivo, uma primeira pessoa que demonstra assim, um comentário sobre algo do texto, né? Sobre alguma situação que está no texto. Vamos ler. Tem dizendo: uma vez me fizeram esse questionamento em um processo seletivo. Beleza, nessa afirmativa tem um marcador de opinião? Está dizendo que esse processo, por exemplo, foi injusto, foi justo? Uma vez... Não tem nada disso, né? Então, não é esse. B, por isso escolhi o bom e velho Dom Quixote. Achei o bom e velho, ou seja, tem um marcador aí. Ele está dizendo que acha o livro, né, a obra Dom Quixote de qualidade. Então, a pessoa, né, está marcando ali o seu ponto de vista. C, ele é um personagem que as pessoas conhecem mais as suas fraquezas. Afirmativa somente. Agora, se, por exemplo, ele dissesse assim, acredito que deveriam conhecer mais. Aí é a opinião dele.
D. Dom Quixote de la Mancha é um livro escrito por Miguel de Cervantes. Apenas uma afirmação. E. Ele queria ser um símbolo de honra que traria justiça. Apenas uma afirmação. Como seria um E com a opinião? Ele queria ser um bom símbolo ou um maravilhoso símbolo. Então, aqui é o uso do adjetivo, que fez toda a diferença, né? Então, gabarito, letra B, meus carinhos. Vamos seguindo aqui. D18. Professora, vai estar escrito lá D? Não, é só para mostrar para vocês que vocês olham esses descritores, às vezes dá um medo, mas resolvendo, focando na questão, você vai ver, inclusive, que sua autoestima vai ficar mais elevada, que você é capaz, meu querido, de resolver essa questão. Vamos lá. No último parágrafo do texto 2, no trecho, o engenhoso fidalgo propôs a viver algo que ele amava. A palavra destacada significa... Gente, qual a dica que eu dou? Volta para o texto e lê. Ai, professora, mas eu já sei o que é engenhoso. Mas você vai perder a questão de bobo? Não vai, né? Tava bebendo um golinho d'água aqui, tá? Então, vamos lá. Engenhoso. Lá no texto 2, o engenhoso fidalgo propôs a viver algo que ele amava. Então, o que você acha? Que é o antigo fidalgo? Eu só estou resolvendo aqui dessa forma porque a gente já leu, tá? Mas aí você, como está sendo avaliado, você não vai voltar lá, vai ler o trechinho completo e vai ter mais segurança para responder. O antigo fidalgo propôs a viver algo que ele amava? O caprichoso fidalgo propôs a viver algo que ele amava? O criativo fidalgo propôs a viver engenhoso, da ideia de quê? Né? De honrado, de veloz ou de criativo. O criativo fidalgo, né? Ele estava ali no mundo das ideias dele, criando, e ele partiu para viver esse ideal. Beleza! Vem aqui na tela comigo que a gente já está finalizando, mas antes eu vou te fazer uma perguntinha. Lemos textos, narrativas literárias. Agora a gente vai passar para um texto que eu quero saber se você reconhece o objetivo desse texto, tá bom? Vamos lá para o texto. De cara você já vê, lei número 12, né, 12.852/2013. Beleza, aqui é uma lei. Você acha que é uma linguagem mais subjetiva ou objetiva que nós vamos encontrar aqui? Mais objetiva, não é mesmo? Aqui, você acredita ser um texto literário ou não literário? Texto não literário, né? Linguagem objetiva, mais focada em fatos, realidades, e vamos lá. Então tem aqui uma lei, informações, né, sobre de onde foi tirado, ó, acervo, Senado, é uma lei, gente. Instituir o Estatuto da Criança, eu engasguei, viu? Instituir o Estatuto da Juventude dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas da juventude e o Sistema Nacional da Juventude, SINAJUVE. Então, vamos lá. Estatuto da Juventude. Seção 2, do direito à educação. Então, aqui a gente já lê, já sabe que vai falar sobre o quê? Sobre do direito da educação, aí virá. Artigo 7. O jovem tem direito à educação de qualidade, com a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita, inclusive para os que a ela não tiverem acesso na idade adequada. Vamos lá. A educação básica será ministrada em língua portuguesa, assegurando os jovens indígenas e de povos e comunidades tradicionais a utilização de suas línguas maternas e de processos próprios de aprendizagem. Olha aí, né? As comunidades que são atendidas já sabem que está em lei a utilização de suas línguas maternas. Inciso 2. É dever do Estado oferecer aos jovens que não concluíram a educação básica programas na modalidade da educação de jovens e adultos, da EJA, não é do EJA, é da EJA, né? Adaptados às necessidades e especificidades da juventude, inclusive no período noturno,
ressalvada a legislação educacional específica. Gente, então aqui está falando sobre o quê? Seção 2, dos direitos à educação. Quem tem direito à educação, está ali escrito, né? O jovem tem direito, todo jovem tem direito à educação de qualidade. Os textos são, aqui é uma linguagem objetiva, mas é um texto que tem muita informação, né? É uma parte que tem muita informação, que você tira e você lê novamente para compreender o que ele está dizendo. E é isso. E é claro, tem que ser o quê? Claro, objetivo e de fácil compreensão. Mas como vem muitas informações, a gente sempre é importante ler esses textos mais de uma vez, claro, né? Aqui a gente trabalha o descritor 12, que é identificar a finalidade de texto de diferentes gêneros. Identificar é fundamental que você saiba identificar, esse texto aqui tá querendo trazer humor, então ele está trabalhando com o quê? Fugiu o termo, mas pro prazer, né? E um texto informativo, o que ele quer trazer? Esse texto foi escrito com finalidade de anunciar regras do jogo? Para nada. B, assegurar direitos civis. C, comercializar produtos. D, divulgar conhecimentos e ensinar procedimentos. Essa questão está muito fácil e eu tenho certeza que vocês acertaram. Então, aqui a gente viu que ele tem o objetivo de assegurar direitos civis, portanto, é interessante que a gente leia. Finalizaremos com um poema. Deixa eu ver como é que ele está aqui, que aqui ele escapou um pouquinho. Mas eu vou ler, acompanha a leitura comigo, tá? Porque esse luto corpo a corpo, ele ficou separadinho, mas foi também da edição. Acompanhe a leitura. É um poema que tem como título Arte Poética. De quem é esse poema? Adília Lopes. Singularidade poética. E aqui onde está dividido, de onde foi retirado, e é um fragmento, tá certo? Então, arte poética, escrito em quantos versos? Quando eu pergunto quantos versos, você vai contar as linhas. Como é um poema, a gente conta os versos, tá? Escrever um poema é como ganhar um peixe. Com as mãos, nunca pesquei assim um peixe, mas posso falar assim. Sei que nem tudo que vem às mãos é peixe. O peixe debate-se, tenta escapar-se, escapa-se. Eu persisto, luto corpo a corpo com o peixe. Tenho de estar atenta, tenho medo de não chegar ao fim. Quando chega ao fim, descubro que precisei de apanhar o peixe. Para me livrar do peixe, livro-me do peixe com um alívio que não sei dizer. Ai, gente, eu achei lindo. Lindo, lindo, lindo. Li o primeiro momento, é sobre peixe, né? Não tem agora as pessoas falando, e eu não estou falando sobre peixes, né? Não tem essa forma de falar na internet. Você faz uma reflexão sobre o café e o leite, aí no final, e não estou falando sobre café e leite. Isso aqui também é nessa mesma pegada. Vamos lá. Nesse texto, o recurso estilístico foi usado para atribuir características humanas ao poema. B, destacar o uso da palavra peixe excessivamente, foi para isso que ela ficou falando peixe, 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 foi para destacar. C, fazer uma comparação entre o poema e um peixe. D, ironizar a relação de peixe ao ser pescado. Meu Deus, ironizar. E, suavizar o ato de apanhar um peixe com as mãos. O que vocês acham? Lembrem-se de olhar os verbos atribuir características humanas ao poema. B, destacar o uso da palavra peixe. Será que ela botou peixe, peixe só para destacar? Fazer uma comparação entre o poema e o peixe. Este é o gabarito, não é mesmo, meus carinhos? Porque ela fala lá no começo, escrever um poema é como apanhar um peixe com as mãos. Então, a gente já vê um marcador de comparação, tá? E leiam novamente, porque é realmente muito lindo esse poema. Seguindo, para finalizar, mais um texto aqui, linguagem mista, um reloginho que a gente vai ler todas as informações, tem aqui Governo do Brasil, SUS, www, combate da dengue e todas as informações. O SUS está com você no combate à dengue, verdade, né? O SUS maravilhoso. Faça a sua parte, juntos somos mais fortes nesta luta. Beleza? E o que tem dentro do relógio que está aqui em destaque? Sempre é hora de combater a dengue. Aí a linguagem não verbal colocou um relógio aí de alerta, né?
Sempre é hora, gente. Não vamos deixar para depois. Neste texto, o recurso estilístico foi usado para, na frase, faça a sua parte. Onde é que está faça a sua parte? Faça a sua parte. Logo ali, né? Tem um relógio e abaixo do relógio. É um despertador, na verdade, né? Um alarme, assim, que faz aquela zoadona. Então, faça a sua parte. Faça a sua parte, gente. Essa frase, o verbo expressa o quê? Faça. Certeza. Hipótese, negação, ordem ou incerteza? Essa daqui vocês estão vendo que eu li só a primeira palavra? Porque fica claro que é uma ordem. Ordem representado pelo modo imperativo afirmativo. Tá vendo? Faça. Aí, professora, como você falou, a questão da gramática. Aí você fica com a ideia, né? Com a mensagem. A mensagem ela não está passando aqui uma hipótese. Se você fizer, negação, não faça, não, ou não fez, não faça, né, uma negativa. Incerteza, não, né, ele está passando certeza em um comando, faça. E quando eu quero passar certeza, comando, um conselho, eu uso o quê? Imperativo afirmativo. Beleza? Leia o cartoon a seguir. Essa também eu achei muito bom, por isso que eu já estava terminando aquela, não, mas eu tenho que botar essa. Linguagem não verbal foi determinante aqui para a compreensão, né, fazer a compreensão completa, tá ótimo, completa da mensagem. Um diz, pare, é mais seguro você dirigir o seu carro. Beleza. O meu carro, beleza. Se não tivesse essa imagem aqui, porque essa imagem aqui é a que diz tudo, né? É a que justifica a fala do garotinho. Pare, é mais seguro você dirigir meu carro. Aí qual é o carro do garotinho? Esse pequenininho, né? E o cachorro ali em pânico também, mas um homem claramente embriagado, que é, né, perigoso e correto e não se deve fazer. Se não tivesse esse rapaz, esse homem embriagado, botando a chave aí com a garrafa na mão, ia ser incompreensível. Por que esse menino está falando que é mais seguro dirigir um carro de brinquedo? Não faz sentido. Então, aqui a linguagem não verbal fez com que você compreendesse a mensagem do texto. No cartoon, a fala da criança ao condutor do veículo expressa alegria, constrangimento, preocupação, reflexão ou consentimento. Essa também está maravilhosa. E para finalizar, agora sim finalizando, vamos para esse último texto que diz: quando o meu neto tinha 4 anos, ganhou um peixe de presente, peixe de novo. Ele decidiu alimentá-lo todos os dias e me pediu que conservasse o aquário limpo. Certo dia, eu o vi segurando um pacote de ração enquanto olhava o peixe, cuja boca estava quase encostando na superfície da água. Quando eu perguntei por que ele não dava comida ao bichinho, ele respondeu: eu estou esperando ele acabar de beber a água. Tá aí as informações sobre o texto, né? E tem disponível o nome, eu acredito que seja o nome da criança, quando o meu neto tinha 4 anos. Ganhou um peixe, você lê novamente, é um textinho rápido. O humor desse texto está: o que o menino falou? Que não alimentava porque estava esperando o peixe terminar de beber a água. Então, o humor está claro, gente, que é no fato do menino achar que o peixe estava bebendo água na superfície. E com isso, carinhos, a gente viu mais uma vez uma questão que pergunta sobre humor, né? Em que momento da leitura do texto você chegou que você assim, ué, né? Que o menino está pensando que o peixe vai beber água? Então, você tem que reconhecer essas partes, tá? Eu quero dizer que foi um grande prazer e espero ter ajudado e contamos seriamente com a presença de todos no dia da avaliação. Como vocês sabem, essa avaliação é uma contribuição que você deixará para os seus próximos. Então, faça com responsabilidade, leia as questões, tente de verdade para a sua escola ser vista e assim você contribui com a sua comunidade e exerce o seu protagonismo, não é mesmo? Que a gente tanto fala aqui nas aulas. Foi um prazer, carinho. Hasta la próxima.